Welcome back, Carsports. Hoje temos um mergulho profundo em duas histórias incríveis de engenharia, vindas de épocas e contextos completamente diferentes, mas unidas por um mesmo espírito de inovação extrema. Vamos falar do icônico avião experimental britânico Fairey Delta II, um marco absoluto na história da aviação, e também fazer uma análise detalhada do desempenho e dos preços dos mísseis brasileiros em 2026, um tema cada vez mais relevante no cenário de defesa moderna. São histórias de velocidade, tecnologia e ambição. Vamos começar. Nossa viagem começa nos anos 1950, com uma aeronave que empurrou os limites do possível na aviação, o Fairey Delta II, conhecido simplesmente como FD-2. Este não era um caça comum, mas um protótipo experimental puro, desenvolvido pela empresa britânica Fairey Aviation em resposta a uma exigência do Ministério do Abastecimento do Reino Unido. O objetivo era claro: explorar o voo transônico e supersônico em uma época em que essas fronteiras ainda eram pouco compreendidas. O FD-2 voou pela primeira vez em 6 de outubro de 1954, pilotado pelo lendário piloto de testes Peter Twist, na aeronave de matrícula WG-774. O visual do Fairey Delta II já deixava claro que ele era algo fora do padrão. Fuselagem longa e extremamente fina, conectada a asas em formato delta fortemente enflechadas, tudo girando em torno de um único e poderoso motor a jato. Esse motor era o Rolls-Royce Avon com pós-combustão, capaz de gerar empuxo impressionante para a época. Mas o grande diferencial do FD-2 não era apenas potência bruta, era a sofisticação aerodinâmica e as decisões ousadas de engenharia que o tornaram possível. As asas delta, em formato triangular, foram escolhidas porque ofereciam melhor estabilidade e sustentação em velocidades extremamente altas, onde asas convencionais enfrentavam sérias limitações. Nos anos 50, esse conceito ainda era relativamente novo, e o Fairey Delta II ajudou a provar que ele funcionava de forma excepcional em regimes supersônicos. Outro detalhe marcante do Delta II era o seu nariz móvel. Em altas velocidades, um nariz longo e fino é ideal do ponto de vista aerodinâmico, mas cria um grande problema durante pousos e decolagens: a visibilidade do piloto. A solução foi engenhosa: um nariz articulado hidraulicamente que podia ser abaixado em cerca de 10 graus para melhorar a visão frontal. Esse conceito mais tarde se tornaria famoso com o Concorde, mas foi o FD-2 que ajudou a validá-lo na prática. Como todo projeto experimental, os primeiros testes não foram livres de dificuldades. Em novembro de 1954, o FD-2 sofreu uma pane grave no motor a cerca de 9.000 metros de altitude. O motor apagou completamente, forçando Peter Twist a realizar um pouso de emergência em alta velocidade, com apenas o trem de pouso dianteiro estendido. O fato de a aeronave ter sobrevivido ao incidente mostrou não só a habilidade do piloto, mas também a robustez do projeto. Após reparos e melhorias, o Fairey Delta II começou a mostrar todo o seu potencial. Em 10 de março de 1956, a aeronave entrou definitivamente para a história ao quebrar o recorde mundial de velocidade, atingindo impressionantes 1.132 milhas por hora, ou cerca de 1.811 km por hora, o equivalente a Mach 1,73. Esse feito não apenas superou o recorde anterior, ele o destruiu, com uma diferença de mais de 500 km por hora. Mais importante ainda, o FD-2 se tornou o primeiro avião a ultrapassar 1.000 milhas por hora em voo nivelado, um marco que redefiniu o que era considerado possível na aviação a jato. Naquela época, muitos caças mal conseguiam ultrapassar Mach 1 em mergulho, e o Delta II fazia isso de forma controlada e estável. Após esse feito histórico, o Fairey Delta II continuou sendo utilizado como plataforma de testes. Posteriormente, uma das duas aeronaves construídas foi transferida para o Royal Aircraft Establishment, onde passou por modificações profundas. Ela foi transformada no BAC 221, um avião experimental usado para testar a asa delta ogival que mais tarde seria utilizada no Concorde.
Ou seja, o DNA do FD-2 está diretamente ligado ao desenvolvimento do avião comercial supersônico mais famoso do mundo. Embora apenas 2 exemplares do Fairey Delta II tenham sido construídos, sua influência foi enorme. Os dados coletados durante seus voos ajudaram a moldar projetos futuros e provaram que asas delta finas eram viáveis em velocidades extremamente altas. Para os entusiastas da aviação, o FD-2 permanece como um símbolo da era em que engenheiros e pilotos literalmente voavam rumo ao desconhecido. Avançando várias décadas até os dias atuais, encontramos outro campo onde desempenho extremo continua sendo prioridade absoluta, o dos mísseis guiados. Se antes a corrida era pela velocidade no céu, hoje ela envolve precisão, alcance e capacidade estratégica. Em 2026, o Brasil ocupa uma posição cada vez mais relevante nesse cenário, com projetos nacionais e sistemas avançados integrados às suas forças armadas. O Brasil vem aumentando progressivamente seus investimentos em tecnologia de defesa, incluindo sistemas de mísseis terrestres, navais e aéreos. Estudos de mercado indicam que o setor de defesa aérea e de mísseis no país segue em crescimento, com sistemas importados custando, em média, entre 8 e 12 milhões de dólares por unidade, dependendo da complexidade e do pacote tecnológico envolvido. Entre os projetos nacionais de maior destaque está o Avenida TM-300, um míssil de cruzeiro desenvolvido pela Avibras. Esse míssil foi projetado para ser lançado a partir de plataformas terrestres, como o sistema Astros, e futuramente pode ser integrado a aeronaves como o Gripen-E. Ele voa a cerca de Mach 0,85, possui alcance estimado superior a 500 km e utiliza sistemas de navegação que garantem alta precisão contra alvos estratégicos. Além do Avenida TM-300, o Brasil também desenvolveu e opera outros sistemas, como o míssil antirradiação MAR-1, mísseis antitanque e novos projetos conduzidos pela empresa SEAT, especializada em armamentos guiados de precisão. A SIATT vem apresentando uma nova família de mísseis de cruzeiro, indicando claramente a intenção do Brasil de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. No campo dos mísseis Arar, o Brasil deu um salto significativo com a integração do míssil Meteor aos caças Gripen e da Força Aérea Brasileira. O Meteor é considerado um dos mísseis de longo alcance mais avançados do mundo, graças ao seu motor ramjet, que mantém empuxo durante todo o voo e amplia drasticamente sua zona de não escape. Testes recentes demonstraram altíssima precisão e confiabilidade. Tudo isso acontece em um contexto de expansão do orçamento de defesa brasileiro para 2026, com foco em modernização, soberania tecnológica e fortalecimento da indústria nacional. Sistemas de mísseis modernos não são baratos, alguns podem custar dezenas de milhões de dólares por unidade, mas oferecem capacidades estratégicas que poucos outros meios conseguem igualar. Os programas nacionais, embora também caros, buscam equilibrar desempenho e custo, criando soluções competitivas tanto para uso interno quanto para exportação. O objetivo não é apenas economizar, mas garantir autonomia tecnológica e presença no mercado internacional. Quando comparamos o Fairey Delta II com os mísseis modernos do Brasil, percebemos um elo claro entre passado e presente, a busca constante por desempenho extremo. O Delta II ajudou a abrir caminho para o voo supersônico e para aeronaves como o Concorde. Os mísseis brasileiros de 2026 representam essa mesma ambição aplicada à precisão, alcance e poder estratégico. Um simboliza o nascimento da era supersônica. O outro, a evolução da guerra de precisão. Ambos mostram como a engenharia continua sendo uma ferramenta decisiva para moldar o futuro. Se você curtiu essa análise misturando história da aviação e tecnologia militar moderna, deixe o like, inscreva-se no canal e comenta qual tema você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, e obrigado por assistir.